Olá, turma dos 7º anos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o estudo do artigo definido the, certo? Esse artigo definido, ele em português equivale aos artigos o, a, os, as. O, a, os, as. Só que no inglês ele é invariável, ou seja, nós utilizaremos o the independente se o substantivo que o acompanhar estiver no singular, no plural, se for masculino ou feminino, porque ele é invariável. E como eu disse, o significado dele ao português é o, a, os, as, porque é o artigo definido. Qual que é a função do artigo definido? Então, a função do artigo definido é acompanhar o substantivo definindo, especificando. Então, é essa que é a função primordial do artigo definido, certo? É isso que vocês têm que saber. Primeiramente, que a função do artigo definido é acompanhar o substantivo, especificando-o, definindo-o. Então, nós vamos ver agora em que situações que nós usaremos o the, certo? Primeiro, diante de substantivos com caráter específico definido, ou seja, é a explicação que eu acabei de falar. Quando eu quero definir um substantivo, quando eu quero especificar. A primeira frase, a bola na caixa é minha, a vaca no celeiro é preta. Então veja que o artigo the ao lado do substantivo ball e o artigo the ao lado do substantivo cow, eles estão especificando esses substantivos. Não é qualquer bola, é aquela bola que está na caixa que é minha. Não é qualquer vaca, é a vaca que está no celeiro que é preta, certo? Então, a função do artigo definido é especificar o substantivo que acompanha, certo? Não é qualquer bola, é aquela bola da caixa. Não é qualquer vaca, é aquela vaca que está no celeiro, ok? Segundo, diante de títulos, como por exemplo, título de presidente. The president is absent. Então vejam, o título de presidente, eu posso usar o the, certo? Então, eu posso usar, diante de títulos, eu posso usar o the. Aí, agora, diante de nomes de acidentes geográficos. O que são acidentes geográficos? Nomes de rios, mares, montanhas, oceanos. Por exemplo, os Andes, the Andes, the Amazon, the Atlantic. O primeiro é o nome de uma cordilheira, os Andes, o nome do rio, Amazonas, e o nome do oceano, ok? Então, são acidentes geográficos, como rios, montanhas, são aqueles acidentes geográficos específicos, ok? Não é, então, o Amazonas, o Atlântico, são acidentes geográficos específicos. Outro uso do the, diante de sobrenomes de família, por exemplo, o sobrenome Taylor. Os Taylors são muito gentis. Então, Taylor é um sobrenome. Eu posso usar o artigo definido the ao lado de Taylor para especificar esse sobrenome, né? Esse substantivo próprio. Os Taylors são muito gentis. Diante de países que têm nomes compostos, por exemplo, os Estados Unidos, the United States, o Reino Unido, the United Kingdom, a República Dominicana,
the Dominican Republic. Então, vejam que quando eu tenho países de nomes compostos, eu uso o artigo definido para acompanhar, ok? Diante de nomes de instrumentos musicais e nomes de danças específicas, como, por exemplo, piano e samba. Piano é o nome de um instrumento específico, né? E samba é o nome de uma dança específica. Então, eu posso usar o the na frente para acompanhar. Mary toca o piano bem. Ela dança samba bem. Então, piano é um instrumento musical específico e samba é o nome de uma dança específica. Então, continuando. Vamos ver agora quando não se usa o artigo definido the. Quando eu não posso usá-la? Diante de substantivos que são usados no sentido geral. Quando eu estou usando esse substantivo para falar de um modo em geral. Por exemplo, crianças gostam de sorvete. Quando eu estou falando de crianças aqui, children, que eu estou usando esse substantivo, eu estou falando de crianças de um modo em geral, gostam de sorvete. Então, eu não posso usar the. Vacas são animais úteis. Eu estou falando de vacas de uma maneira em geral. Então, eu não posso usar o the na frente. Então, verifiquem se o substantivo está sendo usado especificamente ou de uma maneira em geral. Diante de nomes próprios, de nomes de pessoas. Por exemplo, Jane. Jane é minha amiga. Eu não posso escrever the Jane, por exemplo. Simplesmente Jane, certo? Títulos acompanhados de nomes próprios. Presidente Dilma. President Dilma. Não posso usar o the. Ah, professora, mas tem aqui o nome do título, só que eu tenho o nome próprio aqui. E diante de nomes próprios, eu não posso usar o artigo definido de. Se o título aparecesse sozinho, sem o nome próprio, eu poderia usar o de. Só que como o nome próprio aparece, eu não posso usar o de, certo? Então, se o título for acompanhado de nome próprio, Presidente Dilma, eu não posso usar o de, certo? Junto de nomes de esportes, matérias escolares, disciplinas, continentes, países, estados, cidades. Exemplo, football is my favorite sport. Futebol é meu esporte favorito. Futebol é um nome de um esporte. Então, eu não posso usar o de. Geography is a science. Geografia é uma ciência. Vejam, nome de uma disciplina. Asia is a big continent. Não posso usar o de porque Ásia é um nome de um continente. Brazil is a beautiful country. Brasil é o nome de um país em específico, não posso usar, certo? Bahia has beautiful beaches. Bahia tem praias belas. Bahia é o nome de um estado, não posso usar o de, certo? Fiquem atentos, então, quando aparecer nome de esportes, disciplinas escolares, continentes, países, estados e cidades. O uso do de não poderá ser feito. E mediante as palavras home, que é casa no sentido de lar, e school, exemplo. Ela está em casa. She is at home. A palavra home aparece, eu não posso usar de na frente. Eles estão na escola. Vejam a palavra school aqui. Eu vou à escola. Eu venho de casa. Então, mediante essas duas palavras, home e school, não posso usar o artigo definido de mediante essas palavras. No primeiro exercício,
que está marcado como 3, eu tenho que completar com o artigo de quando necessário. Por que quando necessário? Porque existem regras que não permitem o uso, como a gente acabou de ver, certo? Então, vocês irão ler as frases, certo? Brasileiros gostam de carnaval. Água é um líquido precioso. Os Alpes estão na Europa. Emily é uma garota bonita. A rainha da Inglaterra mora em Londres. Eu gosto de tocar piano. Turistas gostam do Brasil. O Canadá é um país rico. Trindade e Tobago e República Dominicana são países. Ela mora nos Estados Unidos. Rio é uma cidade maravilhosa. Os Cavalcantes são uma família tradicional no Brasil. Cães são animais domésticos. Então, analisem, releiam o uso do artigo definido de e verifiquem se o uso é permitido ou não e escrevam aqui na frente do respectivo substantivo, certo? Na próxima aula, nós vamos aprender o uso do artigo indefinido a e an, certo? Então, não se esqueçam que o artigo de é um artigo invariável, ou seja, ele pode ser usado diante de palavras tanto masculinas quanto femininas, singulares ou plurais, e pode significar o, a, os, as, ok? Qualquer dúvida, estou na plataforma à disposição. Um grande abraço.